tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Lena Marcossi. Olha só o que eu trouxe para vocês. Esse é o tapete luar repaginado. Eu repaginei ele usando tulipas, gente, ele ficou maravilhoso. Antes de dar os detalhes aqui para você, já quero te convidar a se inscrever aqui no canal. Logo aqui abaixo tem se inscrever, clica ali e venha fazer parte aqui do canal. Serão todos muito bem-vindos e não esquece de ativar o sininho de notificação e deixar o seu joinha no vídeo. Então, como eu falei, é o tapete luar repaginado feito com tulipas. E essa aqui, gente, foi uma sugestão de uma seguidora lá no meu Instagram, é a Marli Pereira. Agradeço ela por dar essa sugestão de fazer o tapete luar com tulipas, tá? Agradeço a Marli. Aí, Marli, a sua sugestão aqui, muito obrigado. E espero que vocês todos gostem, tá, gente? Então, aqui, ó, o tapete ficou medindo 78 no comprimento e 54 na largura. Então, ele fica um tapete bem grande, dá pra usar aí na beira de cama, super lindo. Gente, eu tô fazendo o jogo de banheiro e esse aqui é o tapete da pia, que eu já terminei, tá? Eu vou ensinar vocês como fazer aqui a colocação de tulipas, porque o restante da aula é tudo igual, tá bom? E o link da aula vai estar aqui abaixo na descrição, é só vocês clicar que serão direcionados, tá? Então, eu fiz igualzinho, 12 carreiras aqui, ó, nessa parte da base, ó, 5 carreiras sem ser essa de início, 5 carreiras aqui na cor cru, 7 carreiras na cor rosa. E aí, eu adaptei aqui as tulipas, tá? E o restante aqui com o bico de acabamento é tudo igual, tá? Mas eu vou ensinar vocês aqui como fazer aqui nas primeiras carreiras, tá bom? Pra poder dar certinho, ó. Então, ele fica igualzinho aqui os motivos, tá? Então, acompanha a aula aí do início ao fim pra não perder nenhuma dica. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui a adaptação das tulipas na base menor, que esse aqui é o tapete menor, tá? E tem a capa da tampa do vaso, que eu vou estar explicando depois pra vocês também, tá bom? Então, aqui a base do tapete menor, com a mesma quantidade de carreiras, tá? Ó, 5 na cor cru, 7 na cor rosa, tá? E aí, eu vou fazer aqui agora o restante com vocês. E a capa da tampa do vaso eu vou estar explicando, tá, gente? Porque a única coisa que vai mudar é colocar as tulipas aqui, tá? Então, para a aula, vamos utilizar aqui, ó. Aqui eu estou fazendo com a cor cru, rosa médio e as tulipas. Eu usei esse verde mesclado e esse rosa mesclado, tá? Agulha 3,5 e uma tesoura para os arremates. É barbante número 6. Ah, gente, lembrei de falar aqui pra vocês, ó, quando vocês fizerem o tapete aqui, maior, o tapete da pia, como eu já fiz, ó, o total de tulipas foi 72 tulipas, tá? Então, quando vocês forem fazer, pra vocês já terem uma noção de quantidade aqui de tulipas, tá? Pra dar certinho, 72 tulipas. Então, feito a base do tapete, lembrando que esse é o tapete menor e o link da videoaula vai estar aqui na descrição, tá? É uma playlist e lá tem todos os vídeos, tá? Capa da tampa do vaso, tapete menor, tem o tapete de encaixe do vaso, tapete da pia, tá? Está tudo lá, tá, gente? Então, é só você clicar nesse link que eu vou deixar na descrição, que vai ser direcionado nas aulas, tá? Então, esse é o tapete menor, fiz aqui igual a videoaula, tá? Do tapete menor, jogo de banheiro luar. E com a cor aqui agora, o verde mesclado, ó, vou aqui, ó. Então, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 bloquinhos de 2 pontos altos. Eu vou pular aqui, ó, o primeiro e vou aqui, ó, no segundo e vou prender o fio. Vou subir duas correntinhas aqui da altura do ponto alto e fazer mais duas que vai ser de espaço. Vou laçar, vou vir aqui nesse mesmo ponto e vou fazer um ponto alto. Fiquei aqui com o primeiro ponto V, onde a gente trabalha as tulipas depois, tá?
laça, vai aqui, ó, no próximo bloquinho, vai pular o primeiro ponto, vai no segundo ponto alto de base, faz um ponto alto, uma, duas correntes, laça, volta nesse espaço e faz novamente um ponto alto. Então, já fiz aqui o segundo ponto V. Laça, vai no próximo, ó, pula o primeiro ponto de base e pega no próximo. E repete. Vai fazer assim, ó, até chegar aqui, ó, no último ponto de base. Fiz, então, aqui a lateral. E aqui a gente tem os motivos. Então, aqui, ó, vou vir aqui, ó, no primeiro ponto alto, aqui dos motivos, e vou fazer o ponto V. Ponto alto, duas correntes, ponto alto. Pulo dois pontos de base, no próximo eu repito aqui o ponto V. Novamente, pulo dois pontos de base, no próximo faço o ponto V. Pulo dois pontos de base, no próximo eu repito novamente. Agora, aqui, ó, vou fazer um bem aqui no espaço de correntinha. Então, aqui eu também faço o ponto V. Então, aqui, ó, no motivo, eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4 pontos V. E um no espaço. Vou laçar, vou pular dois pontos de base, vou no próximo e faço o ponto V. Com duas correntinhas de espaço. Laço, pulo dois pontos e repito. Novamente, pulo dois pontos e repito. Aqui, eu vou pular três pontos e vou aqui no espaço e vou fazer o ponto V. Tá? Então, aqui, ó, no próximo eu fiquei com três pontos V no motivo. Vou laçar, vou pular dois pontos de base e vou fazer aqui ponto V. Novamente. Ponto alto, duas correntes, o ponto alto. Pulo dois pontos de base, no próximo repito. E aqui eu pulo novamente três pontos, vou no espaço e faço o ponto V. Tá? Então, vai ficando assim, ó. No primeiro, a gente ficou com 4 motivos aqui, 4 pontos V. Nos próximos, a gente fica com 3 e um em cada espacinho, tá? Até chegar aqui no último, vai repetir, tá? Igual a gente fez aqui nesse primeiro. Então, aqui, ó, já fiz aqui até o último, ó, e a gente fica com os 4 pontos V igual esse primeiro aqui, tá? Então, segue igual. O primeiro motivo e o último aqui, motivo, ele fica com 4 pontos V. O restante fica com 3 pontos V, tá? Aqui na lateral, vai seguir da mesma maneira que do outro lado. Então, vai laçar, vai pular esse primeiro ponto, vai vir no próximo e vai fazer o ponto V. Vai seguir fazendo assim, até chegar aqui, tá? No último. Então, fiz aqui a lateral, e aqui a gente vai repetir o que a gente fez desse lado, tá? Então, nesse motivo, a gente fica com 4 pontos V, ó. Vai no primeiro ponto alto e faz o ponto V.
Laça, pula 2 de base e repete. Vou concluir e já vem. Concluí os 4 pontos V, eu vou no espaço e vou fazer novamente o ponto V. Laço, vou pular 2 de base e vou fazer o ponto V novamente. Então, agora é só a repetição, tá? Da mesma maneira. Então, aqui vai ficar com 3 pontos V. Chegando aqui, vai pular os 3 pontos de base e fazer aqui no espaço o ponto V, tá? Então, é só olhar do outro lado e concluir a carreira. Chegando aqui no final, vou deixar 2 correntinhas e fechar aqui na próxima com um ponto baixíssimo. Aqui eu vou cortar o fio. Fazer mais uma correntinha e puxar. Então, tá feito aqui. Fiquei aqui, ó, no total de 62 pontos V, tá? Então, vai ficar com 62 tulipas. Já prendi o fio aqui do rosa mesclado e vou aqui, ó, no primeiro aqui da lateral. Primeiro ponto V. Vou segurar o fio aqui para prender, ó. Opa. Vou puxar o fio, ó, e vou fazer 1, 2 correntinhas que dá a altura de um ponto alto. E vou colocar mais 3 pontos altos aqui nesse espaço. 1, 2 e 3. Fiquei com 4 pontos altos a contar das correntes. Tirei a agulha, vou aqui, ó, nessa correntinha que é do que contamos aqui como primeiro ponto alto e vou puxar o fio. Vou fazer 1, 2 correntinhas, laçar, vou no próximo ponto V e vou fazer 4 pontos altos. Quatro pontos altos, tiro a agulha, venho aqui ó, no primeiro ponto em cima da correntinha e puxo essa argolinha. Faço 1, 2 correntes. Laço, vou pro próximo ponto V e vou repetir até chegar aqui, ó, no último ponto V da lateral. Fiz aqui, ó, meu último ponto V, meu ponto tulipa. Vou fazer 1, 2, 3 correntinhas para passar para esse lado, que é o lado dos motivos, onde tem a volta, tá? Então, vou colocar 3 correntinhas de espaço agora, para ele não repuxar. Então, eu vou pro próximo ponto V e coloco 4 pontos altos. Tiro da agulha, vou em cima do primeiro ponto na correntinha, puxo e faço 3 correntinhas, ó. Laço, vou pro próximo e vou repetir, tá? Então, aqui pela volta, onde tem essa parte oval, a gente coloca 3 correntinhas para ele não repuxar, tá? E na lateral, coloca 2. Então, ó, 1, 2, 3 correntes, vai pro próximo e repete, tá? Ó. Então, vai fazer assim pela volta, na lateral, vai colocar 2 correntinhas e vai repetir o outro lado. Finalizando aqui a última tulipinha, vou fazer as 3 correntinhas, ó. Então, aqui 1, 2, 3, e fecho com ponto baixíssimo, bem aqui, ó, nesse pontinho que a gente iniciou a primeira tulipa. Faz um ponto baixíssimo, uma correntinha e corta. Puxa o fio e depois é só esconder lá atrás, tá? Então, tá finalizado, ó. E fiquei aqui no total
de 62 tulipinhas no tapete menor do jogo de banheiro luar com tulipas, tá? Agora, com o fio na cor cru, ó, aqui eu tenho a lateral, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tulipas na lateral. Então, aqui, ó, vou nessa primeira tulipa da lateral, ó, e vou aqui prender o fio aqui, ó, logo aqui atrás, onde tem esse ponto. Puxa o fio. E prende. Aqui eu subo 2 correntinhas para dar a altura do ponto alto, ó. No espaço de correntinha, eu faço um ponto alto. Na próxima tulipa, também um ponto alto. Agora, aqui, ó, nesse próximo espaço, eu coloco 2 pontos altos. Na tulipa, eu coloco um ponto alto. No espaço, novamente, opa, coloco 2 pontos altos. Aqui eu tenho que ficar no total de 14 pontos altos. Ó, na tulipa, um ponto alto. No espaço, 2 pontos altos. Nessa tulipa, um ponto alto. Nesse espaço, um ponto alto. E nessa última tulipa aqui da lateral, um ponto alto, ó. Tá? Então, aqui, ó, ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 pontos altos, tá? Agora, aqui eu faço 2 correntes de espaço, laço. Aqui eu tenho a primeira tulipa, ó, do motivos aqui, ó, que já começa a volta. Então, aqui eu vou fazer um ponto alto. No espaço aqui, a gente vai colocar 2 pontos altos. Na próxima tulipa, 2 pontos altos. Segue fazendo 2 pontos altos no espaço e na tulipa. Aqui vocês podem distribuir como vocês acharem melhor, tá? O importante é ficar com 14 pontos altos. Dois pontos altos. Vamos contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. E aqui, ó, nesse espaço aqui, antes da tulipa, que fica aqui no meio, ó, a gente faz um ponto alto. Totalizando, então, 14 pontos altos. Na próxima aqui, que vai ser o próximo motivo, ó, a gente faz 2 correntes de espaço. Vai aqui, ó, nesse espaço. E vai colocar 2 pontos altos. Na tulipa, 2 pontos altos. Novamente, vamos fazer aqui 14 pontos altos, tá? Então, vou fazendo aqui, chegar ali no último espaço, eu volto com vocês. Fiz aqui, então, os 14 pontos altos, ó, 2 pontos agora em cada espaço e em cada tulipa, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, tá? Diferente desse primeiro aqui, ó, tá? Agora, essas restantes, tá? E antes de chegar aqui na última, eu volto com vocês, porque aqui a gente vai fazer dessa maneira cada motivo antes do último aqui.
2 pontos em cada espaço e 2 pontos em cada tulipa. Então, faço 2 correntinhas de espaço, laço, ó, pulo essa tulipa, já vou pro próximo espaço e faço 2 pontos altos. Vou dentro aqui da tulipa e repito 2 pontos altos, tá? Vai ficar 2 pontos altos, igual a gente acabou de fazer aqui. Fiz aqui os motivos, ó, tá? E aqui é o último motivo antes da lateral, tá? Então, vou fazer o que eu fiz nesse primeiro motivo aqui, ó, tá? Antes da lateral. Então, vou seguir os mesmos pontos colocando aqui. Faço 2 correntes, laço, vou aqui, ó. Pulo essa tulipa, vou no espaço, vou colocar um ponto alto. Laço, na tulipa eu coloco 2 pontos altos. E sigo colocando 2 pontos altos em cada espaço e na tulipa também 2 pontos altos. No espaço, 2 pontos altos. Na tulipa, 2 pontos altos. No espaço, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. E na última tulipa, um ponto alto, totalizando 14 pontos altos, ó. Vamos contar novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 pontos altos, tá? Chegando aqui na lateral, a gente repete o que a gente fez do outro lado, ó. 2 correntes, laça, vou aqui, ó, em cima da tulipa e vou fazer um ponto alto. Nesse espaço, nesse espaço, um ponto alto. E nessa próxima tulipa, um ponto alto. Sigo agora fazendo 2 pontos altos no espaço. É só olhar a outra e fazer igual, tá? Um ponto alto na tulipa, 2 pontos altos no espaço. Vou concluir até completar os 14. Então, aqui, ó, onde tem os motivos, a gente segue fazendo igual a gente fez nos outros motivos, tá? Então, faz 2 correntinhas, laça aqui, ó, na primeira tulipa, aqui, ó, já onde tem os pontos altos, né? Faz um ponto alto. No espaço, 2 pontos altos. Segue fazendo 2 pontos altos na tulipa. No espaço também. Então, é só repetir, tá? O que fez de um lado, vai fazer do outro agora. Tá? É só fazer assim, olha o outro lado e repete, tá? Vou concluir e já vem. Finalizando a carreira, faço 2 correntes. E fecho com um ponto baixíssimo aqui, ó, na terceira correntinha de início, tá? Então, finalizada aqui, a primeira parte aqui após as tulipas, tá? O restante agora é da mesma maneira que está lá na videoaula do tapete luar, tá? Vou deixar o link na descrição para vocês e também fixado no primeiro comentário. Aqui segue a sequência igual, mas eu vou estar mostrando aqui para vocês, tá? Os primeiros aqui, para vocês darem sequência. Vamos aqui na próxima carreira, fazer um ponto baixíssimo, ó. Caminhei, fiz um ponto baixíssimo, eu estou no segundo ponto alto. Vou fazer 2 correntes, que dá a altura de um ponto alto aqui para mim, mas vocês podem fazer 3, tá? E sigo fazendo um ponto alto para cada ponto de base, até chegar aqui, ó, no penúltimo. Fiz, então, ó,
e deixei o último sem fazer. Então, a gente deixa o primeiro ponto sem fazer e o último ponto também, ficando aqui com 12 pontos altos. Duas correntes, laço, ó, vou em cima aqui, ó, onde tem a argolinha e faço um ponto alto. Duas correntes, laço, ó, pulo o primeiro ponto, vou no próximo e repito aqui, ponto alto em cima de ponto alto, deixando o último sem fazer. Feito aqui os 12 pontos altos, ó, deixei o último, vou repetir as duas correntinhas, laço, ó, no espaço de corrente eu faço um ponto alto, duas correntinhas e já vou repetir, ó, pulo o primeiro ponto e sigo aqui fazendo ponto alto em cima de ponto alto, deixando o último ponto e segue a sequência. Eu vou concluir e já venho. Chegando aqui onde iniciei, vou fazer as duas correntinhas, fazer o último ponto alto no espaço, duas correntinhas e fechar aqui, ó, com ponto baixíssimo onde eu iniciei, tá? Finalizado, então, aqui, segunda carreira do bico. Próxima carreira, vamos caminhar com ponto baixíssimo para o próximo ponto de base, ó. Então, aqui eu já deixei um ponto sem fazer, então, segue aqui, ó, duas correntinhas para dar o ponto alto e segue fazendo um ponto alto para cada ponto de base até chegar aqui e deixar o último sem fazer. Agora, a gente ficou com 10 pontos altos, deixando o primeiro e o último ponto de base sem fazer. Vou fazer uma correntinha, pode fazer duas, tá? Eu coloco uma ou duas, mas vocês podem ver o ponto de vocês, se precisar, vocês coloquem menos ou mais, tá? Uma correntinha, vou aqui, ó, em cima do ponto alto, faço um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas, laço, volto aqui nesse ponto alto e faço mais um ponto alto em cima dele. Uma correntinha, laço, ó, vou aqui onde tem os pontos altos, vou pular o primeiro, vou no próximo e vou repetir ponto alto em cima de ponto alto, deixando o último sem fazer. Finalizei os pontos altos e agora segue a sequência, tá? Ó, fica com 10 pontos altos, uma correntinha, um ponto alto em cima do ponto alto, três correntinha, ponto alto em cima do ponto alto, formando aqui um ponto V, tá? Uma correntinha e segue fazendo os pontos altos até o final da carreira. Finalizo a carreira aqui, ó, com um ponto baixíssimo. Ó, então, terminei aqui a carreira. Então, aqui, gente, ó, eu coloquei duas correntinhas de espaço, tá? Aqui na parte oval, que eu achei que fica melhor para ele não repuxar, tá? Então, aqui, ó, em cada espacinho aqui, duas correntinhas, o ponto V e duas correntinhas de espaço. Coloquei uma somente aqui nessa parte que é da lateral, ó, tá? Uma correntinha, uma correntinha. Então, aí vocês vejam que fica melhor, tá? Nessa próxima carreira, a gente caminha com ponto baixíssimo para o próximo ponto de base, ó. Subo duas correntinhas e sigo fazendo ponto alto em cima de ponto alto, deixando o último sem fazer. Fiz aqui os pontos altos, agora a gente fica com 8 pontos altos, tá? Vou fazer duas correntinhas, laçar, vou aqui, ó, no espaço do ponto V, onde tem as três correntes, vou fazer 3 pontos altos. Fiz 3 pontos altos, vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, 6 correntes, vou laçar, volto aqui, ó, nesse espaço e faço mais 3 pontos altos. Um, dois, 3 pontos altos. Duas correntes, vou laçar, vou aqui, ó, os pontos altos, pulo o primeiro, no segundo eu faço ponto alto. Sigo fazendo um ponto alto para cada ponto de base.
E aí, fica assim, ó, tá? Então, da maneira que eu falei no vídeo, ó, a gente fica dessa maneira aqui com os pontos agora. É só repetir o que a gente fez aqui, vai fazer aqui em todos até finalizar a carreira, tá? Vou finalizar a carreira fazendo as 2 correntinhas e fechando com um ponto baixíssimo onde eu iniciei. Fiz o ponto baixíssimo, ó, e fica assim. Agora, a gente vai trabalhar novamente, ó, caminha com ponto baixíssimo para o próximo ponto de base. Vou fazer 2 correntinhas aqui da altura do ponto alto e sigo fazendo um ponto alto para cada ponto de base, deixando o último sem fazer. Tá? Então, agora a gente ficou com 6 pontos altos aqui. Vou fazer uma correntinha. Venho aqui, ó, na argolinha, vou fazer um ponto baixo, uma corrente e laço, e vou aqui, ó, no espaço de 6 correntinhas que a gente fez, e vou colocar pontos altos aqui dentro. Vai ficar no total de 15 pontos altos. Fiz aqui os 15 pontos altos, ó, vocês dão uma arrumadinha que eles cabem, tá? Ó, vou fazer uma correntinha. Vou aqui, ó, no espaço de corrente, faço um ponto baixo, uma correntinha, laço, ó, pulo um de base, vou no próximo e faço aqui ponto alto em cima de ponto alto, completando 6 pontos altos aqui, tá? Completei os 6 pontos altos e agora vou repetir o que eu fiz aqui nesse, tá? Uma correntinha, prende uma correntinha, 15 pontos altos na argolinha e faz a repetição até o final da carreira. Então, aqui, ó, já finalizei a minha carreira, fechei com ponto baixíssimo, tá? Então, fica assim, vocês dão aquela puxadinha pros pontos se assentarem, tá bom? Agora, aqui, na próxima carreira, vamos fazer da mesma maneira, caminhar com um ponto baixíssimo. Vou subir 2 correntinhas e fazer ponto alto em cima de ponto alto, deixando aqui o último sem fazer. Agora, a gente ficou aqui com 4 pontos altos, ó. Vou fazer uma corrente, laçar. Aqui eu tenho os 15 pontos altos. Vou pular o primeiro, vou no próximo e faço um ponto alto, uma corrente, um ponto alto. Laço, pulo um ponto de base, vou no próximo, faço um ponto alto, uma corrente e um ponto alto. Laço, pulo um ponto de base e repito um ponto alto, uma corrente e um ponto alto. Vou fazer assim, tá? E já venho com vocês aqui no final dos pontos. Finalizei aqui, ó, e ficamos, ó, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos, vamos chamar de pontos V, tá, ó? Então, fiquei com 7 aqui. Então, aqui a gente pulou o primeiro de base e o último também fica sem fazer, tá? E sempre pulando um aqui de base. Vou fazer uma correntinha, laçar, vou pular o primeiro ponto, vou no próximo e faço ponto alto, tá? Então, completo os 4 pontos altos e repito o que eu fiz aqui no primeiro. Então, eu vou concluir e volto para mostrar para vocês. Finalizei a carreira, ó, então já cortei o fio e fechei com ponto baixíssimo e coloquei o fio para trás, ó, tá? Então, aqui já finalizei a carreira na cor cru do bico e agora vou passar a última carreira, que é o biquinho de acabamento. Então, aqui, ó, tem os 4 pontos altos, vou no segundo ponto, puxo o fio para prender. Prende o fio,
Vai fazer uma, duas correntinhas aqui que dá a altura do ponto alto. 3 correntinhas, tá? Vai vir aqui, ó, pegar as duas perninhas, vai puxar e tirar as duas perninhas da agulha, ó. Vamos fazer o ponto picô. Vou no próximo ponto e faço um ponto baixo para prender, tá? Uma corrente. Vou aqui, ó. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, os 7 pontos V, tá? Vamos chamar de ponto V. No primeiro, ó, no meio dele, eu vou prender com ponto baixo, eu vou fazer uma, duas, 3 correntinhas. Vou pegar as duas perninhas aqui do fio, ó, e vou puxar o fio e tirar, ó, tá? Nesse mesmo espaço, eu vou prender com ponto baixo, ó, e fica assim. Vou para o próximo, tá? Sem espaço nenhum de corrente, vou prender com ponto baixo e subir 3 correntes. Já pego aqui, ó, a perninha dos 2 fios, puxo e tiro. Prendo com ponto baixo no mesmo espaço, ó. Vai fazendo assim até chegar no último ponto aqui. Fiz aqui, então, os pontos picô. A gente fica com 7 pontos picô. Vou fazer uma corrente e aqui tem os 4 pontos altos. Vou pular o primeiro, vou no próximo, prendo com ponto baixo. Uma, duas, 3 correntinhas. Venho aqui, pego essas duas perninhas do ponto, ó, puxo o fio e tiro. Vou no próximo ponto de base e prendo com ponto baixo, ó. Uma corrente, aqui já tem o outro motivo, vou aqui no primeiro ponto no espaço de corrente, prendo e vou fazer a repetição, tá? Então, o que eu fiz aqui, vou fazer no restante, tá? Chegando aqui, é só prender com ponto baixíssimo, cortar o fio e a gente finalizou o tapete. Eu volto mostrando ele pra vocês. Finalizei, então, aqui o bico, ó, tá? Fechei com ponto baixíssimo e cortei o fio e ficou aqui, ó, prontinho essa lindeza. Só falta eu cortar os arremates, né, no avesso. Mas já coloquei aqui pra mostrar pra vocês. E olha só, gente, como ele ficou lindo também. Ele fica um tapete grande, tá? A medida dele ficou com 69 aqui no comprimento e 54 na largura, tá? Fiquei aqui com 62 tulipas, como eu falei pra vocês. Então, vocês seguem a base do tapete luar, como está na videoaula, e volta nesse vídeo e segue a sequência, né, pra fazer as tulipas e o restante aqui, que é o bico de acabamento, tá bom? Lembrando que o link da aula vai estar aqui na descrição do vídeo, tá? E vou colocar também lá no primeiro comentário. E ali tá o tapete maior, tá? Como eu falei pra vocês, expliquei no começo, né? Pra vocês fazerem o tapete maior, da mesma maneira, vai fazer a base do tapete maior, que é o tapete da pia, tá? E ele ficou com 72 tulipas aqui, tá bom? A capa da tampa do vaso eu já iniciei também, vou pegar aqui pra mostrar pra vocês. Ó, então, essa é a capa da tampa do vaso. E aqui na capa da tampa do vaso, eu fiquei com 60 tulipas, tá? Vocês vão fazer da mesma maneira. O que eu mudei aqui na capa é que eu fiz uma carreira a menos na base, tá? Em vez de ser 12 carreiras, eu fiz 11 carreiras. E fiquei com 60 tulipas, tá bom? Já iniciei aqui, ó, as carreiras na cor cru, que é do bico de acabamento, ó, tô na segunda carreira do bico. Então, eu vou fazer, tá, o bico completo. E pra vocês fazerem a parte do encaixe. A parte do encaixe, vocês vão fazer igual, tá, da videoaula. Ó, aqui já tem o verde, que eu mostrei também já pra vocês no vídeo anterior, tá? Tá aqui, só vocês darem uma olhadinha aí no canal. Então, eu já ensino a fazer. E aqui, ó, eu pego na quinta carreira pra iniciar a parte do encaixe, tá, ó? Então, aqui o bico de acabamento, tá? E, ó, 1, 2, 3, 4, nessa carreira aqui, ó, antes dessa última aqui,
aqui eu vou pegando, ó, tá vendo? Pra fazer as correntinhas, pra fazer aqui o encaixe, tá bom? Mas já tem tudo na videoaula, o que muda é que a gente acrescentou aqui as tulipas, tá bom? Aí aqui, na capa da tampa do vaso, é só vocês adaptarem. O motivo, ele tem que sempre ficar com 14 pontos altos. Então, vocês distribuam esses 14 pontos altos, tá bom? Entre as tulipas, o espaço de correntinha e sempre deixando o vão, ó, tá? Ó, sempre deixando o vão igual eu explico na aula, ó, tá? Onde tem o vão, na tulipa a gente não pega, ó, tá? Então é isso, gente. Espero que vocês gostem, que vocês façam bastante. Esse jogo é maravilhoso, fica super lindo, dá pra fazer em várias cores, olha só, que lindeza. Então espero que vocês tenham gostado. Deixe seu joinha aqui no vídeo, tá? Se vocês gostaram da aula. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, que eu estarei respondendo vocês e ajudando aí no que for possível, tá, gente? E não deixe de se inscrever e ativar o sininho de notificação para vocês receberem as novidades aqui do canal, tá bom? Agradeço vocês por me acompanhar até o final. Tchau!